Química aqui do CPD e do CPD Online e venho falar para vocês aí o que é a Química. A Química é uma disciplina das ciências da natureza que trabalha aí e estuda a matéria, suas transformações, a energia para essas transformações ocorrerem e as propriedades. A Química está em tudo. A Química está no ar que você respira, na roupa que você usa, na pasta de dente aí do seu dia a dia, no seu shampoo, no seu tênis, na borracha, na tecnologia, no motor do carro, nos combustíveis que são desenvolvidos, beleza? E nós vamos ver muita química daqui para frente. Olha só, combustão. A química está acontecendo aqui bem diante dos seus olhos. Meus queridos, tudo bem? Vamos para a nossa aula 2 hoje aí, falando sobre polaridade e forças intermoleculares, que são dois assuntos aí muito importantes, que são muito queridinhos nos vestibulares. A polaridade ela depende de dois fatores principais aí. O primeiro deles, a geometria molecular. A gente analisa lá se a molécula é linear, se a molécula é angular. E o outro fator muito importante e determinante também é a eletronegatividade. Lembra daquela fila em ordem decrescente de eletronegatividade, que vai do flúor até o hidrogênio, que a gente monta uma frasezinha: fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital, né? O flúor, o elemento mais eletronegativo, e o hidrogênio, o menos eletronegativo, nessa sequência. Analisando esses dois juntos ali, a geometria molecular e a eletronegatividade, a gente consegue determinar se uma molécula é polar ou não. O que significa essa molécula ser polar ou não? Ser polar significa formar polo. Vai formar um polo positivo ou um polo negativo. E apolar significa que ela não forma polos, ela não tem um positivo ou negativo. Como que isso acontece? Analisando toda essa estrutura aí, se a resultante ali, o vetor momento dipolar entre os elementos for zero, nós temos uma molécula apolar, que é aquela que não vai formar os polos. O que é a molécula polar? É aquela onde você tem um polo positivo ou negativo. Quem que é o polo negativo? O polo negativo ele é formado no elemento mais eletronegativo. Ou seja, o elemento mais eletronegativo, ele atrai os elétrons para ele, formando o polo negativo. Ou seja, a nuvem eletrônica está mais para o lado dele. E quem que vai ser o polo positivo aí? O polo positivo vai ser o elemento menos eletronegativo. Aquele cara que atrai menos os elétrons, consequentemente, ele tem menos quantidade de elétrons ao redor, a nuvem eletrônica dele é reduzida. Certo? Temos aqui dois exemplos aí, um de uma molécula apolar, que não forma polos, a resultante é zero, e outro aqui, onde você tem uma molécula polar, onde a diferença de eletronegatividade entre os átomos aí faz gerar aí uma nuvem maior, uma nuvem eletrônica mais densa, no elemento mais eletronegativo, que é o polo negativo, e do outro lado, como a nuvem eletrônica é menor, é o nosso polo positivo aí. Tranquilo? Beleza? Na próxima tela, vou passar para vocês aí uma regrinha básica, analisando aí a geometria e a polaridade das moléculas. Legal a tabelinha, né? Tem muito mais aí para vocês. Eu vou mostrar para vocês como que isso aparece no vestibular para facilitar a sua vida na resolução das provas aí. Vamos lá, continua com a gente aqui no canal do CPD. Galera, seguinte, continuando aí que a gente estava falando sobre polaridade, olha só, tem uma coisinha muito legal aí para vocês conseguirem identificar nos exercícios com maior facilidade. Quando a gente fala de moléculas apolares, como que isso aí vai aparecer no vestibular para você? Na química orgânica, se você tem moléculas aí que têm apenas carbono e hidrogênio, essas moléculas são apolares, ou seja, os hidrocarbonetos, apenas carbono e hidrogênio na molécula, são moléculas aí apolares. Show? Tranquilo? Algumas outras substâncias que você precisa saber aí, que você precisa memorizar, que aparecem muito nas provas, são o gás carbônico, que é o CO2, o metano, que é o CH4, e as substâncias simples, gás hidrogênio, gás oxigênio, gás nitrogênio, são todas substâncias apolares, beleza? Então guarda isso daí que vai facilitar bastante para você essa identificação.
Para as moléculas polares, olha só, quando você está trabalhando na química orgânica, se você vê uma molécula que tem os grupos OH, que é a hidroxila, o NH2, que é da amina, se você vê a carboxila também, que é o C-OH, esses são grupos aí que dão polaridade à molécula devido à diferença de eletronegatividade entre esses elementos aí. Lembra da eletronegatividade que a gente viu no começo? Vai lá aí chegando aí para a gente dar uma olhadinha. Então, temos os grupos hidroxila, OH, o NH2, o COOH, esses caras dão polaridade para as moléculas e as moléculas orgânicas aí. Outras substâncias que nós precisamos aí memorizar são a molécula de água, que ela é bastante polar, a amônia, que é o NH3, que é bastante polar também, os hidrácidos ali, HCl, HBr, esses caras aparecem muito nas provas, é muito bom a gente saber desse contexto aí. Tranquilo? Beleza? Então dê uma memorizadinha nisso daí para você conseguir sair bem nas provas do vestibular aí. Beleza? Tranquilo? Galera, acabamos de falar sobre polaridade e agora a gente vai entrar num assunto que é tudo a ver com polaridade aí, que cai muito no vestibular também. Os dois andam bem juntinhos mesmo, que são as forças intermoleculares. O que são essas forças intermoleculares? Forças intermoleculares são as forças que mantêm as moléculas unidas. Elas são muito mais efetivas no estado sólido e no estado líquido. Quando ocorre uma mudança de estado físico aí, você tem ou o enfraquecimento dessas forças intermoleculares ou até o rompimento delas. Como assim? Quando você tem um estado sólido, as moléculas elas estão bastante unidas de uma forma bem intensa. Conforme você aquece, essas forças intermoleculares vão sendo enfraquecidas e as moléculas ali elas têm uma mobilidade a mais. Mas as forças intermoleculares ainda existem entre essas moléculas. Conforme você aquece a substância líquida, essas moléculas vão passar para o estado gasoso. No estado gasoso, nós sabemos aí que as moléculas estão muito mais distantes. São essas forças intermoleculares que são rompidas quando a substância passa do estado líquido para o estado gasoso. Ou seja, estado sólido, bastante unidas. Estado líquido, aumentei a temperatura, enfraqueci as forças intermoleculares. No estado gasoso, essas moléculas rompem essas forças intermoleculares e cada molécula vai para um lado. Pegaram aí como funciona? A primeira das forças intermoleculares aí, que acontece com substâncias apolares, é a dipolo induzido. Muitos livros aí trazem dipolo induzido, dipolo momentâneo ou dispersões de London aí. Com quem que acontecem essas forças intermoleculares? Elas acontecem com moléculas apolares. Quais são as moléculas apolares de nosso interesse aí que ocorrem aí dipolo induzido? Os hidrocarbonetos, que nós vimos aí que substâncias apolares são aquelas formadas por apenas carbono e hidrogênio na orgânica, né? Os hidrocarbonetos, apenas carbono e hidrogênio, são apolares. Então, os hidrocarbonetos, eles se ligam aí com dipolo induzido ou dispersões de London. Gás carbônico também, uma substância apolar, se liga também por dipolo induzido. E também o metano se liga pela mesma força intermolecular, que é o dipolo induzido. Então, guardando esses três principais casos aí, hidrocarbonetos, gás carbônico e metano, você vai conseguir ter um bom resultado aí numa resolução de exercício. Beleza? Na próxima tela, nós temos aí a dipolo-dipolo. A dipolo-dipolo, também chamada de dipolo permanente, já é uma força intermolecular que ocorre com moléculas polares. Aí. Quais são as principais moléculas polares que aparecem aí para nós no vestibular que utilizam esse tipo de força intermolecular? Cetonas gostam muito da dipolo-dipolo. Os aldeídos gostam muito da dipolo-dipolo. Quando eu falo que fazem dipolo-dipolo, elas fazem dipolo-dipolo entre as suas próprias moléculas. Beleza? Quem mais que gosta? Aqueles hidrácidos lá, o ácido clorídrico, o ácido bromídrico, são substâncias aí que se ligam por esse tipo de força intermolecular, que é a dipolo-dipolo, também conhecido como dipolo permanente. Então, memorizando esses principais exemplos aí, você vai ter sucesso. Na próxima tela, a gente entra na ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio, ela é um dipolo permanente, que nós chamamos de um dipolo-dipolo, só que especial. Ela ocorre quando o elemento menos eletronegativo, que é o hidrogênio,
se liga com um dos três elementos mais eletronegativos. Quais são esses três elementos mais eletronegativos? O flúor, o oxigênio e o nitrogênio. Então, quando você tem uma molécula onde o hidrogênio está ligado diretamente com o flúor, com o oxigênio ou com o nitrogênio, você tem a ligação de hidrogênio aí. Como exemplos, quem que a gente tem aí no nosso dia a dia que utilizam a ligação de hidrogênio aí como força intermolecular? A água utiliza a ligação de hidrogênio, os álcoois entre si, os álcoois com a água utilizam a ligação de hidrogênio, ácidos carboxílicos, aminas. Essas são as principais substâncias aí que utilizam a ligação de hidrogênio, onde o hidrogênio está ligado diretamente com um daqueles três elementos mais eletronegativos. Não podemos esquecer também da amônia, do NH3, também utiliza aí a ligação de hidrogênio como força intermolecular. Vamos dar uma olhadinha aí na última das forças aí, que é a íon-dipolo. Na íon-dipolo, nós temos um caso especial aí. É quando você tem um íon que se liga com uma molécula polar. Onde que acontece bastante isso daí? Os sabões acontecem bastante. Quando você tem ali a ligação do sabão, o sabão é uma cadeia bem grande de carbono e hidrogênio, e na sua ponta ali você tem uma formação de um íon, que é um sal orgânico. Você tem o C dupla O, O menos, Na+. O que acontece nessa ponta? Todos aqueles carbonos que nós temos ali na molécula, eles têm afinidade por outras moléculas apolares. Por exemplo, o hidrocarboneto, uma gordura, que são moléculas aí com grandes quantidades de carbonos. Já a outra ponta, onde você geralmente tem o sódio ou o potássio, né, o Na+, ou o K+, ali na ponta, aquilo tem uma forte interação com as moléculas de água. É isso que favorece você conseguir aí ligar a molécula de água à estrutura de um sabão. Por onde que eles se ligam? Se ligam exatamente por aquela parte polar ali do sabão. A ponta dele, que tem o C dupla O, O menos, Na+, é bastante polar e ele tem grande afinidade pelas moléculas de água que conseguem se juntar a ele em mais uma das forças intermoleculares aí, que é essa íon-dipolo. Vamos dar uma olhadinha na próxima tela, qual que é a ordem aí de força de cada uma dessas forças intermoleculares. Olha só essa ordem de intensidade das forças intermoleculares aí. Repare, a setinha de baixo para cima indica um aumento dessa intensidade. Olha lá. A dipolo induzido está lá embaixo, é a mais fraca das forças intermoleculares, seguido ali da dipolo-dipolo, ou seja, a gente vê que moléculas apolares, que utilizam o dipolo induzido, a força intermolecular entre elas é mais baixa. Quando a molécula é polar, a interação entre as moléculas dela são muito mais fortes do que quando você tem moléculas apolares. Então a dipolo-dipolo tem uma intensidade maior aí da sua força intermolecular. Seguido da ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio é uma força intermolecular muito intensa. E isso explica o porquê da água ter uma massa molar pequena e ter um ponto de ebulição tão alto, aí de 100 graus, quando comparado a moléculas de peso molecular semelhante. E a mais forte de todas as interações intermoleculares aí é a íon-dipolo, porque você já tem um polo muito bem definido, né? Você tem um íon e esse íon vai se ligar a uma molécula também polar. Então a seguinte ordem que obedece a essa intensidade. Dipolo induzida é a mais fraca, seguido da dipolo-dipolo, a ligação de hidrogênio já é mais forte que as outras duas e a íon-dipolo é a mais forte de todas. Reparem também aí, que nesse sentido, de baixo para cima, aumenta a solubilidade da substância em água e os pontos de fusão e ebulição. Ou seja, quanto mais polar for essa substância, maior a sua solubilidade em água e maiores os seus pontos de fusão e ebulição. Tranquilo aí, galera? Olha só que interessante aonde a gente chega agora, galera. Falamos aí sobre forças intermoleculares, polaridade. Vamos associar isso aí aos exercícios com algumas propriedades físicas aí das substâncias. Vamos dar uma olhadinha aqui na tela. Quando você tem aí uma substância orgânica, né, uma molécula orgânica, o que acontece? Quanto maior o número de carbonos que essa substância tiver, menor a polaridade dela e menor será a sua solubilidade em água. É o que nós chamamos de hidrofóbico,
que é fobia, é medo, né? Hidro, água, fobia, medo, tem medo de água, mas é lipofílico. Filia é quando tem atração e lipo é gordura. Então, quando você aumenta o número de carbonos, você diminui a polaridade da substância, consequentemente, substâncias apolares não se dissolvem em substâncias polares, não é mesmo? Semelhante dissolve semelhante. Então, se você diminui a polaridade, diminui a solubilidade em água, que, como nós vimos aí, é uma substância polar. Tranquilo? Quando você aumenta o número de grupos OH, aumenta o número de grupos NH2, COOH, que é o C-OH, na cadeia carbônica, isso aumenta a polaridade. Por quê? Vai aumentar a quantidade de ligações de hidrogênio possíveis desse cara fazer. Lembram? Hidrogênio ligado diretamente a um dos 3 elementos mais eletronegativos da nossa fila de eletronegatividade aumenta a polaridade. Lembram disso? Então, se você aumentar o número de grupos hidroxila, o OH, o NH2, o C-OH, você aumenta a polaridade da substância e aumenta também a solubilidade dela em água, ou até mesmo a afinidade dela por água. Dizemos então que temos substâncias hidrofílicas, hidro de água, fílicas de afinidade, ou também podemos chamar de lipofóbicas. Lipo, gordura, fóbicas, fobia, medo de gordura. Tranquilo? Vamos dar uma olhadinha nos exercícios aí? Separei 2 exercicinhos bem bacanas aí para a gente conseguir dar uma estudada nesse contexto. Olha só esse exercicinho lindo da FUVEST 2017. Vamos dar uma olhadinha nele. Para aumentar o grau de conforto do motorista e contribuir para a segurança em dias chuvosos, alguns materiais podem ser aplicados ao para-brisa do veículo, formando uma película que repele a água. Nesse tratamento, ocorre uma transformação na superfície do vidro, o qual pode ser representado pela seguinte equação química não balanceada. Olha lá, o vidro mais ali a substância que tem o silício ligado ao cloro, aquilo forma uma substância com 2 radicais R ali, mais o ácido clorídrico. Legal? Está ali na equaçãozinha, só para a gente identificar. Aí ele fala, das alternativas apresentadas, aqui representa o melhor material a ser aplicado ao vidro, de forma a evitar o acúmulo de água, é NOT e ADOT. R é um grupo de átomos ligado ao átomo de silício. Então, olha só, turma. Quando nós precisamos aí de uma substância que evite o acúmulo de água, nós necessitamos de uma substância que não tenha afinidade pela água. Precisamos de uma substância que tenha medo de água, para espantar a água dali. Quem que espanta a água dali? Uma substância hidrofóbica. Lembram? Hidro, água, fóbica, medo. Então, uma substância hidrofóbica, ela vai espantar a água do vidro, melhorando a visibilidade. Quais são as substâncias que podem aí ser consideradas como hidrofóbicas? Aquelas que apresentam um grande número de carbonos, não é isso? Quando aumenta a quantidade de carbonos, diminui a polaridade, diminui a solubilidade e a afinidade por água. Dentre as alternativas que nós temos aí, a que apresenta maior número de carbonos, ou seja, a mais apolar de todas, está na alternativa E. Olha só, pequena quantidade de grupos polares e grande quantidade de grupos apolares, que é aquela sequência de carbonos com hidrogênio. Então, a alternativa E é a alternativa que responde bem essa questão. Olha lá esse exercício da Unicamp 2017 também, muito legal, tudo a ver com o assunto de hoje. Olha só, uma alternativa encontrada nos grandes centros urbanos para se evitar que pessoas desorientadas urinem nos muros de casas e estabelecimentos comerciais é revestir esses muros com um tipo de tinta que repele a urina e assim devolve a urina aos seus verdadeiros donos. A figura a seguir representa 2 representações para esse tipo de revestimento. Olha só, temos aí a estrutura 1, em cinza ao muro, e aí temos uma substância ali que vai ser aplicada sobre essa superfície. No 2, temos uma substância bastante semelhante, só que olha ali a ponta dela. Enquanto na substância 1 nós temos carbono e hidrogênio, que nós lembramos que carbono e hidrogênio é uma questão apolar, né? Um grupo apolar. No desenho 2 nós temos o OH. O que é esse OH? O OH é aquele cara que gera grande polaridade aí para a molécula, não é mesmo? Então, se aumenta a polaridade, aumenta a afinidade por água. Lembram disso?
Olha só, a pergunta agora. Como a urina é constituída majoritariamente por água e levando-se em conta as forças intermoleculares, pode-se afirmar corretamente que a. Os revestimentos representados em 1 e 2 apresentam a mesma eficiência em devolver a urina, porque ambas apresentam o mesmo número de átomos na cadeia carbônica hidrofóbica. Mentira! Olha só nossa estrutura 2. Nossa estrutura 2 tem o OH na ponta. Aquele OH na ponta é polar e tem afinidade por água, consequentemente a urina não será devolvida. Dá uma olhadinha na estrutura 2 aí, aliás, na alternativa B, para a gente resolver. O revestimento representado em 1 é mais eficiente para devolver a urina, porque a cadeia carbônica é hidrofóbica e repele a urina. Beleza, essa alternativa B é correta. E quando você olha na estrutura ali que está representada em 1, nós vemos que você tem carbono e hidrogênio na ponta. Então você tem uma grande quantidade de carbonos e hidrogênios ali. Com isso, é uma estrutura apolar, e estruturas apolares são hidrofóbicas. Elas repelem a urina, que é formada majoritariamente por água. Alternativa B é a resposta do exercício. Tranquilo? Sérgio mandou uma dúvida pra gente aqui. Será que dá pra gente resolver agora? Pode ser? Ele está perguntando sobre a questão aí da solubilidade em água. Sérgio, acontece da seguinte maneira: quanto mais polar for a substância, maior a solubilidade dela em água. Como assim? Se você tem bastante grupo OH, bastante grupos NH2, mais grupos aí C-OH, que são de ácidos carboxílicos, então você tem hidroxila, NH2, grupos de ácido carboxílico aí nessa cadeia. Quanto maior o número de grupos desses, maior vai ser a polaridade da substância. Consequentemente, como a água é uma substância polar, polar gosta de polar, ou seja, semelhante dissolve semelhante. Então, substâncias polares vão se misturar com substâncias polares. Então, quanto maior o número desses grupos polares, maior vai ser a solubilidade em água. Do contrário, quanto menor for a quantidade aí desses grupos polares, menor a solubilidade em água, porém maior a solubilidade em óleos e gorduras. Beleza? Espero que tenha ajudado você aí. Galera, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. É um assunto muito importante, polaridade, forças intermoleculares, essas propriedades físicas aí caem bastante no vestibular. Acompanhem as nossas listas, resolvam, mandem suas dúvidas que nós vamos tirar no plantão online aí. Continua com a gente no CPD, que tem muita coisa legal aí pra gente ver. Valeu? Um abraço do Fezão, até a próxima aula.